Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, pessoal, mais uma vez por aqui, a gente se encontrando em mais uma videoaula, beleza? Galera, hoje a aula é sobre generalidade dos músculos, parte 2. A gente viu na aula passada uma parte inicial do estudo dos nossos músculos, né? Ali, definição, alguns tipos de músculos, alguns tipos de tendões, alguns anexos musculares, beleza? E hoje a gente vai ver mais outros detalhes sobre o estudo da musculatura, beleza? Então vamos seguir aí para a nossa aulinha de hoje, ok? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o generalidade dos músculos, a parte 2, tá já? Essa aula de hoje, ela corresponde ao episódio de número 6, assim como também na videoaula passada, do episódio número 6 da primeira temporada do nosso podcast intitulado Anatocast. Tranquilo aí? Então, para quem está chegando agora, ainda não curtiu ou não assistiu às nossas videoaulas, eu sou o professor Vitor Caiafo e sou professor adjunto de Anatomia Humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Tá joia? Bom, nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação dos músculos estriados esqueléticos, diversos tipos de critérios de classificação em relação aos músculos estriados esqueléticos, e vamos ver também como é que se dá a nomenclatura dos nossos músculos em todo o nosso corpo. Que normalmente essa nomenclatura a gente vai ver que depende muito desses tipos de critérios de classificação. Tá joia? Então vamos começar com o primeiro critério de classificação, que é quanto à forma desses músculos. E esse critério, ele leva muito em consideração uma classificação que a gente já viu em videoaulas passadas, por exemplo, lá na aula de generalidade dos ossos, onde a gente viu alguns critérios de classificação dos ossos, quanto à sua forma, por exemplo, que segue um padrão semelhante para a classificação dos músculos, tá joia? Então a gente tem aqui, ó, os músculos classificados do tipo longo são músculos que apresentam normalmente a dimensão do seu comprimento maior do que a dimensão da sua largura e da sua espessura. Então são músculos que têm o seu comprimento, ó, maior do que a sua espessura e do que a sua largura. Esses músculos longos podem se subdividir em músculos do tipo longo mais fusiformes, que têm um formato mais cônico, um formato mais afunilado nas extremidades, ó, mais afunilado nas extremidades e mais distendido na sua região central, no seu ventre muscular propriamente dito, e tem os músculos não fusiformes, que assumem um formato aproximadamente contínuo durante toda a sua extensão, não assumindo essa forma de um fuso, não assumindo essa forma afunilada, tá joia? São os músculos ditos não fusiformes, mas os dois tipos são tipos de músculos classificados como músculo longo, ou seja, possui o seu comprimento maior do que a espessura e do que a largura, tá joia? Um outro tipo de músculo que a gente também tem, assim como a gente tem também a classificação dos ossos, são os músculos do tipo largo, ou planos, ok? São músculos onde o comprimento, não, me perdoe, a dimensão da largura, que normalmente é predominante sobre as outras duas dimensões, em especial sobre a dimensão da espessura. Então são músculos do tipo largo, que se localizam predominantemente na nossa calota craniana, ou nas regiões glúteas, por exemplo, a gente também tem músculos do tipo largo, perfeito? Outro tipo de músculo são os músculos do tipo curto. São músculos onde as três dimensões elas são praticamente equivalentes entre si. Nenhuma se sobrepõe muito em relação às outras. São músculos mais quadrangulares, são músculos mais curtos ou cúbicos, de modo que as três dimensões são aproximadamente equivalentes entre si. Mas ainda de acordo com a sua forma, as fibras musculares podem assumir diferentes formatos. Por exemplo, existem os músculos do tipo circulares. São músculos onde as suas fibras assumem um formato de círculo. Por exemplo, no entorno de algumas cavidades. Por exemplo, no entorno da cavidade orbicular, na cavidade orbicular, no entorno da cavidade oral, ok? Então, no entorno dessas cavidades, por exemplo, a gente tem músculos cujas fibras assumem um formato circular, por isso são classificados como músculos circulares. Tá já? Existem os músculos ainda triangulares, ó, que assumem um formato aproximadamente de um triângulo, ou algumas pessoas chamam de um formato aproximadamente de um leque, ok? São músculos triangulares. E também tem os músculos onde algumas fibras assumem um formato mais quadrangular,
Por isso são ditos músculos quadrangulares. Então, de uma forma geral, essas são os principais tipos de classificação dos músculos quanto à forma que o arranjo estrutural das suas fibras assumem. Ok? Seguindo adiante com mais um critério de classificação, agora o critério é quanto ao número de cabeças. Ok? A gente tem os músculos classificados como bíceps, como tríceps ou como quadríceps. Olha, o termo bíceps e o prefixo bi significa 2. Então ele tem 2 cabeças. Tri de 3 cabeças. O quadro de 4 cabeças. Isso significa cabeças, significam tendões proximais. Ou como a gente já viu na aula anterior, tendões de origem. Assim algumas pessoas ainda costumam chamar. Então ele tem 2 fixações proximais, são ditas bíceps. 3 fixações proximais são ditos tríceps. 4 fixações proximais, quadríceps. A maioria dos nossos músculos tem apenas uma cabeça, ou seja, apenas um tendão proximal. Quando o músculo tem apenas um tendão, ele não é classificado quanto ao número de cabeças. Por exemplo, não existem os músculos monóceps ou uníceps, por exemplo, se tivesse apenas uma cabeça. Então, esses músculos que são a maioria que tem apenas uma cabeça, eles não são classificados de acordo quanto ao número. Passa a ser classificado quanto ao número de cabeças apenas os músculos que têm a partir de 2 cabeças. Então, 2, a gente tem os músculos classificados como bíceps, 3, os músculos classificados como tríceps e 4, os músculos classificados como quadríceps. Perfeito? Seguindo adiante em mais um critério, a gente tem um critério de classificação quanto ao número de ventres musculares. Perfeito? E agora, a maioria dos nossos músculos do nosso corpo são do tipo monogástrico, ou seja, é parecido com esse tipo muscular aqui. Ó. Ele tem 2 tendões, um tendão de fixação proximal, um tendão de fixação distal e apenas um ventre muscular entre esses 2 tendões. Mas existem músculos que têm, por exemplo, mais de um ventre. Alguns músculos têm 2 ventres musculares, ó, um ventre muscular aqui, outro ventre muscular aqui, e esses 2 ventres eles são interligados por tendões intermediários. E aí ele passa a ser classificado quanto ao número de ventres em músculos digástricos, quando tem 2. Se tiver mais de 2 ventres musculares, ó, são ditos poligástricos. Agora preste atenção que esses ventres musculares, eles precisam ser interligados, ok? Por tendões intermediários. Porque senão a gente poderia dizer assim, então o músculo bíceps, ou tríceps, ou quadríceps, eles também são monogástricos, digástricos ou poligástricos. Olha só, eles podem até apresentar mais de um ventre muscular. Por exemplo, os bíceps têm 2, os tríceps e os quadríceps têm mais de 2. Poderiam ser poligástricos ou digástricos. Normalmente eles não são classificados quanto a esse número de ventres, porque os ventres musculares dos músculos ditos bíceps, tríceps e quadríceps, eles não são interligados por tendões intermediários, diferentemente dos músculos classificados como digástricos e poligástricos, que os seus ventres são interligados por tendões intermediários. Tá joia? Seguindo adiante em mais outro critério de classificação, agora quanto ao número de caudas. A gente viu que as cabeças eram os tendões proximais. Agora, as caudas são os tendões distais. Então, a gente tem a maioria dos nossos músculos classificados como monocaudado. Ou seja, são músculos que apresentam apenas um único tendão de fixação distal. Ou, como algumas pessoas ainda costumam chamar, apenas um único tendão de inserção. Tá certo? Então, esse músculo que vem aqui, ó, tem apenas um tendão de fixação distal e vai se fixar. Esse outro, ó, um tendão de fixação. Esse outro, um tendão distal. Esse outro, um tendão distal. Mas existem alguns músculos que possuem vários tendões distais, vários tendões de inserções. Por exemplo, esse músculo aqui, ó, quando ele vem descendo, os seus tendões, ó, se dividem em vários ramos, ó, vários, ok? Vários. Existem vários tendões de inserção ou vários tendões de fixação distal. Esses músculos são classificados então como multicaudados, ou alguns autores costumam ainda chamar de policaudados. Perfeito? Vamos para mais um critério de classificação. Então, agora, quanto à relação miotendão. Então, alguns músculos são classificados de acordo com o número de ventres musculares, onde praticamente o tendão muscular atravessa todo esse músculo, e esses músculos podem apresentar um formato parecido,
um formato parecido ou semelhante a uma pena. A uma pena de um pássaro, de uma ave, por exemplo. Existem alguns músculos que apresentam esse formato semelhante, cujo o tendão normalmente transita por toda a extensão do ventre e ele apresenta ventre de apenas um único lado. Eles são ditos monopeniformes ou unipeniformes, ou ainda unipenados, algumas pessoas costumam chamar. Mas existem músculos que apresentam como se o tendão estivesse percorrendo toda a extensão do músculo e tivesse um ventre muscular de um lado, um ventre muscular do outro, de modo que o músculo fica parecendo uma pena de dois lados, que tem fibras musculares de um lado e do outro. São ditos músculos bipeniformes ou bipenados. Alguns autores costumam chamar dessa forma. E existem outros músculos que têm mais de dois ventres musculares que são fixados a um tendão que o percorre por completo. Esses músculos com mais de dois ventres são classificados como multipenados ou multipeniformes. Então, quanto à relação miotendão, os músculos podem ser classificados como monopeniformes, bipeniformes e multipeniformes. Tá certo? Seguindo adiante para mais um critério, agora quanto ao tipo de movimento produzido. Olha só, e provavelmente vocês já escutaram falar nesses termos, principalmente esses dois primeiros. São os músculos ditos agonistas e antagonistas. Olha só, os músculos ditos antagonistas são os músculos que os autores ou algumas pessoas costumam chamar de motores primários do movimento. São os músculos que, de fato, ao se contraírem, executam aquele tipo de movimento que você quer realizar. Ok? Então, por exemplo, aqui no movimento de flexão do cotovelo, para fazer esse movimento de flexão, eu precisei contrair esse músculo. Então, quando esse músculo se contrai, de fato, ele gera um movimento. Portanto, para esse tipo de movimento, esse músculo é classificado como agonista. O músculo que executa o movimento contrário ao do agonista, nesse caso esse aqui de trás, é dito antagonista. Então, para um determinado movimento, nós temos alguns músculos que são agonistas e temos outros que são antagonistas. Esse termo agonista e antagonista são termos relativos. Vai sempre depender do tipo de movimento que você está produzindo. Por isso que essa classificação é com relação ao tipo de movimento produzido. Pode ser que em um determinado movimento, um determinado músculo seja agonista e o outro antagonista. Para o movimento contrário, por exemplo, nesse caso aqui agora, para a extensão do cotovelo, esse músculo que era antagonista passa a ser agonista e o que era agonista passa a ser antagonista. Então preste atenção que sempre para a gente classificar um músculo como agonista ou antagonista, a gente precisa saber qual movimento que a gente está levando em consideração para essa classificação. Tá certo? O outro tipo de músculo, quanto ao tipo de movimento produzido, são os músculos ditos fixadores. Olha só, os músculos ditos fixadores são músculos que, por definição, eles fixam articulações mais proximalmente localizadas àquela que eu quero movimentar. Então, por exemplo, eu vou só abrir esse outro termo que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, mas só essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, esse indivíduo aqui está segurando, por exemplo, um copo, fazendo alguns movimentos com a articulação dos dedos, em especiais, ok? E eventualmente até com a articulação do punho. Mas para esse movimento sair com uma eficácia, com uma eficiência boa, o cotovelo precisa estar fixado, o ombro precisa estar fixado. Então os músculos ditos fixadores são músculos que fixam articulações mais proximalmente localizada em relação àquela que eu quero movimentar. Para que essa articulação que, de fato, eu queira movimentar, aconteça de uma melhor forma, com uma eficácia maior. Por exemplo, quem gosta de tocar instrumentos, por exemplo, quem toca violão, guitarra, cavaquinho, teclado, eventualmente quem toca teclado, por exemplo, ou violão, mexe apenas as articulações próximas do dedo ou eventualmente do punho. Mas durante esse movimento, o ombro precisa estar fixado, o cotovelo precisa estar fixado. É tanto que quem toca instrumentos, por exemplo, por um longo tempo, depois de um certo tempo, tem essa musculatura do ombro, do cotovelo, cansada, um pouco dolorida, porque tem músculos que estão trabalhando aqui, contraindo-se, fixando essas articulações. São ditos músculos fixadores.
Tá joia? Beleza aí, todo mundo? Ok. E o próximo tipo de músculo, quanto ao seu tipo de movimento produzido, são os músculos classificados como sinergistas. Olha só, sinergia vem de trabalhar em conjunto, ok? Trabalhar próximo a, trabalhar junto aos músculos antagonistas. Então, os músculos sinergistas são músculos que atuam em conjunto aos sinergistas para facilitar o movimento dos agonistas. Desculpem, os músculos sinergistas trabalham em conjunto com os agonistas, ok? Para facilitar o movimento desses agonistas. Então, por exemplo, para esse movimento de flexão do cotovelo, que ele vai fazer aqui, ó, a gente já viu que esse músculo, ao se contrair, de fato, ele é o motor principal para esse movimento. Ele é o agonista. Mas existem outros músculos do tipo sinergistas que atravessam essa articulação que de fato está sendo movimentada, por exemplo esse, ó, que de fato está sendo movimentada, e esse músculo, ao se contrair, ele também auxilia o músculo agonista a realizar o seu movimento. Esses músculos que auxiliam os agonistas em seus movimentos são ditos músculos sinergistas. Tá joia? Então esses são as classificações de acordo com o tipo de movimento produzido pelos músculos. Mas existem outros critérios, agora um pouco mais simples. Olha só, quanto à função, a gente já viu que alguns músculos podem ser classificados. Ó, se fazem flexão, classificados como flexores. Se fazem extensão, podem ser os extensores. Se fazem abdução, podem ser ditos abdutores. Se fazem adução, podem ser ditos adutores. Se eles fazem rotação, podem ser ditos rotadores. Sejam eles rotação interna, seja rotação externa, de uma forma geral, eles são ditos rotadores. Eles podem fazer pronação, que é um tipo de movimento rotacional, que a gente já falou um pouquinho sobre, por exemplo, no antebraço. Então, se eles fazem pronação, eles podem ser ditos pronadores. Se fazem supinação, supinadores. Se elevam ou levantam algum segmento do corpo, podem ser ditos levantadores ou elevadores. Se deprimem, se colocam para baixo, são ditos depressores, ou podem ser classificados como depressores. Se dilatam alguma região, por exemplo, na pupila, a gente tem um dilatador da pupila, são classificados como dilatadores. Se causam protrusão, ou seja, coloca para frente, desloca anteriormente, podem ser ditos protrusores. Se causam retrusão, podem ser ditos retrusores. Então, são classificações quanto à função daqueles músculos, de acordo com os movimentos que, de fato, eles executam. Outro critério de classificação mais simples também é quanto à topografia, ou seja, onde esses músculos se encontram. Se eles estão fixados aos esqueletos do segmento ou dos ossos que formam o esqueleto axial, eles são ditos músculos axiais. Se eles se localizam sobre a região do esqueleto apendicular, ou seja, seja nos membros superiores ou nos membros inferiores, são ditos músculos apendiculares. Tá joia? Ainda tem mais, hein, galera? Olha só. Quanto à inserção, ou seja, o local onde se fixa a maioria dos nossos músculos se fixam nos ossos, são ditos músculos esqueléticos. Mas existem músculos que se fixam na nossa pele, são ditos músculos cutâneos. Por exemplo, aqui, ó, na nossa palma da mão, a gente tem um músculo pequenininho chamado músculo palmar curto, ou palmar breve, por exemplo, que é um músculo que se fixa, por exemplo, na pele, ok? Na pele dessa região. A gente tem alguns músculos, por exemplo, também no entorno de cavidades, por exemplo, orbiculares, que se fixam na região, por exemplo, da pele. Tá já? São ditos músculos cutâneos. Perfeito aí quanto aos critérios de classificação? Então, ó, tem muitos, viu? Tem vários critérios para a gente classificar o nosso tecido muscular e, de fato, os nossos músculos estriados esqueléticos. Quanto à nomenclatura dos músculos, e aí a nomenclatura normalmente, ó, ele ocorre de acordo com os critérios de classificação. Por isso que a gente viu primeiro esses critérios de classificação, para depois a gente ver um pouquinho como é que se dá a nomenclatura dos nossos músculos. É claro que a gente não vai falar aqui do nome de todos os músculos do corpo, isso é uma aula de generalidades. Eu vou mostrar só alguns exemplos de como normalmente se forma ou se dá a denominação dos músculos, tá joia? Então, ó, alguns músculos podem receber o nome de acordo com sua forma. Por exemplo, músculo piramidal, por exemplo, o músculo deltoide tem um formato de uma asa delta, tem um formato aproximadamente de uma pirâmide invertida, ok? Os músculos podem receber sua denominação de acordo com a função, ó. Músculo flexor dos dedos, músculo adutor do polegar, significa que ele faz adução do dedo polegar, significa que ele faz flexão dos dedos, ok? Pode ser de acordo com a direção das fibras, ó. Músculo reto, e que se localiza no abdômen. Músculo transverso, cujas fibras têm uma orientação transversa. De acordo com a estrutura, os músculos podem ser semimembranosos, ou seja, parte do músculo é uma membrana,
parte é ventre muscular. Perfeito? Quanto à localização, ó, o músculo pode ser dito temporal, porque se localiza aqui no osso temporal. O músculo pode ser dito glúteo, porque se localiza na região glútea. Tem várias formas de denominar os nossos músculos. Olha mais, ó. Quanto ao número de cabeça, a gente tem os músculos bíceps, tem o bíceps do braço, tem o bíceps da coxa. Okay? Existe uma classificação, desculpe, uma nomeação, né, uma nomenclatura quanto ao número de ventres. Por exemplo, o músculo digástrico. Tanto ele tem 2 ventres musculares interligados por um tendão intermediário, como o nome dele também é digástrico, por exemplo. Existe, de acordo com vários critérios, ó, somando aqui agora 2 critérios, forma e tamanho, ó, músculo redondo menor, existe também o músculo redondo maior. Existe a localização e o tamanho, ó, músculo glúteo e médio, ou seja, se localiza na região glútea do tamanho médio, porque a gente também tem um glúteo máximo, a gente também tem um músculo glúteo mínimo, perfeito? Existem critérios quanto a função e tamanho para a nomenclatura do músculo, ó, músculo abdutor mínimo, tem o abdutor longo, por exemplo, perfeito? Então existem vários critérios para se classificar e esses critérios normalmente são levados para a denominação dos músculos no nosso corpo. Olha, função e forma, ele é um pronador redondo, existe o pronador quadrado. A inserção e o tamanho, existe o músculo palmar que se insere na região palmar longo, a gente acabou de falar do palmar curto. Existem os músculos quanto à direção e à localização, ó, músculo oblíquo do abdômen, reto do abdômen. Tá certo? Função, localização, tamanho e inserção. Olha o tanto de critério para nomear um músculo. Por exemplo, ó, o músculo extensor porque faz extensão, função. Localiza-se na região mais radial, localização. É o longo, porque também tem um curto. E se insere no carpo. Tá certo? Então, existem vários critérios classificatórios dos músculos que normalmente são levados esses critérios para dar a nomeação, a nomenclatura dos músculos do nosso corpo. Perfeito? Beleza, pessoal? Então, ó, mais uma vez aqui as principais referências utilizadas na aula de hoje. Vocês podem estar olhando aí, ó, vários colegas também aqui do YouTube, podcast lá do Anatocast, alguns livros, atlas, que vocês podem dar um reforço aí no estudo desse assunto. Perfeito? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, ó. Hoje foi o episódio, a aula de hoje, Generalidades dos Músculos, parte 2. Ele correspondeu ao episódio de número 6 da primeira temporada do Anatocast. Com essa aulinha de hoje, a gente vai fechando a primeira temporada de videoaulas aqui do nosso canal do YouTube aqui do Anatocast. A gente está dividindo essas temporadas de acordo com a temporada do nosso canal no podcast. Tá já? Então vocês podem fazer essa relação bem tranquila entre o áudio do podcast e também as videoaulas aqui no canal do YouTube, tá já? Essa foi a última nossa aula aqui da primeira temporada e em breve a próxima temporada já vai estar liberada aí no ar para todos vocês, tá já? Então, para isso, vocês precisam estar aqui, ó. Se inscreve aí no nosso canal, curte as nossas aulas, divulga para os colegas de vocês aí que gostam desse assunto aí da anatomia humana, tá já? Confere lá também o nosso perfil no Instagram, @anatocast. Lá também já tem as publicações da primeira temporada, que é essa que a gente acabou agora as videoaulas. A gente já tem a segunda temporada publicada lá no Instagram e também nas plataformas de áudio. E também vai lá, visita o nosso site, o anatocast.com.br, que também lá já tem os episódios dos podcasts também da segunda temporada. A terceira temporada já está vindo aí em breve dos podcasts e as videoaulas virão logo em seguida. Tá joia? Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela atenção. Um grande abraço e a gente se vê em breve na nossa próxima temporada. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.